É muito importante termos atitudes que nos conduzem à vitória e não agirmos como pessoas que não têm esperança. Esse é o estudo de número 1242 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia nos ensina como devemos agir diante das batalhas, mas sempre em rumo à vitória. Vamos ao nosso tema: atitudes de vencedores. O nosso texto base está em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, que diz: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Nós somos servos do Deus vivo e poderoso. Ele é misericordioso. O nosso Deus é maravilhoso. Ele é bom e é perdoador, como nos ensina o salmista no Salmo 86, verso 5 e verso 15, que diz: pois tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça e misericórdia para com todos os que te invocam. Entretanto, tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, rico em paciência, amor leal e justiça. Olha quantos atributos o nosso Deus tem. Nosso Deus é maravilhoso. Ele é compassivo. Compassivo é aquele que demonstra compaixão com seus servos. E o nosso Deus, ele se compadece de nós, demonstrou o seu amor, a sua compaixão pela humanidade, dando a solução para o pecado, mandando seu único filho, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. João capítulo 3, verso 16 e verso 17 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus tremendo é esse? Ainda continua o versículo falando: portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então nós vemos que é por meio de Jesus Cristo que nós chegamos a Deus e somos salvos. Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Ele deu a sua vida por nós. Ele venceu o pecado, venceu a morte e nos fez mais que vencedores. Romanos capítulo 8, verso 37 diz: contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E atitudes são comportamentos, postura, condutas, são maneiras, mas também são jeitos, modos, procedimentos. É comportamento ditado por disposição interior. E a primeira atitude que temos que ter em Cristo Jesus é a fé. 1 João capítulo 5, verso 4 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Tem outra versão que diz: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Através do novo nascimento nós recebemos vida eterna, perdão, regeneração, santificação. Nós somos restaurados e recebemos o poder do Espírito Santo. E a fé, ela nos faz vencer o mundo. Nós não podemos ignorar as adversidades, não devemos ignorar as dificuldades e as lutas, pois o nosso Senhor Jesus nos preveniu, como nos mostra João capítulo 16, verso 33, eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz.
neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo, Jesus venceu. Quando nós estamos com os nossos olhos fixos nele, o nosso autor e consumador da fé, nós temos paz com Deus, pois sabemos que o nosso Senhor Jesus venceu o mundo e é nele que nós somos mais que vencedores, pois confiamos plenamente no nome do Filho do Deus vivo e poderoso. E a Bíblia nos ensina que sem fé nós não agradamos ao nosso Deus. Nós precisamos ter fé, devemos acreditar, confiar nele, pois é ele que nos dá a vitória. 1 Coríntios capítulo 15, verso 57, Paulo diz assim: contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos ser gratos ao nosso Deus, porque é nele que somos vitoriosos, que somos vencedores, não por nossa sabedoria, inteligência, força, estratégia, esforços, mas porque estamos enraizados e confiando na força do seu glorioso poder. Nós somos vencedores. Nós precisamos aprender a viver por fé, focados em Cristo Jesus, e não agirmos como aqueles que não creem, como aqueles que não têm esperança e se desesperam diante das adversidades da vida. Gálatas capítulo 2, verso 20, Paulo nos ensina assim: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Quando nós assumimos a nova vida em Cristo Jesus, nós reconhecemos que precisamos negar os nossos desejos, aqueles que não agradam a Deus, e aprendemos a viver exclusivamente na dependência dele, para a glória dele. E é pela fé no Filho de Deus que somos vencedores. Nós precisamos aprender, assim como o salmista Davi, a permanecermos firmes na fé. Salmo 27, verso 3 diz: ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei minha fé inabalável. Davi, ele se dedicou em confiar plenamente em Deus. Ele confiava que mesmo diante das guerras físicas e também das guerras espirituais, que quando aqueles homens perversos, ímpios, os inimigos dele, inimigos cruéis, mesmo que eles avançassem contra ele com desejo de destruí-lo e até mesmo de reduzi-lo ao pó, seriam eles que cairiam, pois Deus sustentava Davi e lhe dava vitória. Então a primeira atitude de um vencedor é ter fé, mas fé no nome do unigênito Filho do Deus vivo, porque sem fé, volto a repetir, é impossível agradar ao nosso Deus. A segunda atitude que temos que ter em Cristo é que Cristo Jesus, ele nos dá coragem, então nós precisamos ter coragem. Josué capítulo 1, verso 9 diz assim: ora, não te ordenei, é uma ordem, ser forte e corajoso, não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, olha que tremendo, nosso Deus está contigo por onde quer que andes. Olha a ordenança de Deus a Josué. Josué era o servo de Moisés e foi escolhido por Deus para suceder a Moisés na liderança do povo israelita, e Deus o encorajou a ser forte, firme e corajoso, pois a batalha não seria fácil. Batalha não é fácil, ainda nos dias de hoje não é fácil. E para que Josué vencesse, ele deveria meditar na palavra do Senhor. E para que nós
vençamos todas as adversidades. Precisamos meditar na palavra do Senhor, precisamos agir conforme as orientações do nosso Deus. Josué capítulo 1, verso 8 diz que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. A Bíblia nos dá o segredo da vitória, e é através da palavra do Senhor que nós nos fortalecemos, nos tornamos fortes e mais fortes, firmes e corajosos. Então, a segunda atitude daquele que vence em Cristo Jesus é ter coragem. Não podemos nos esquecer disso. Já a terceira atitude que nós temos que ter é sermos perseverantes, e perseverar é não desistir, é ser constante. Vamos nos lembrar de Caleb? Caleb tinha recebido uma promessa de Deus através de Moisés, que ele receberia o Monte Hebron lá em Canaã, pois ele perseverou em obedecer, em confiar e seguir ao Senhor. Números capítulo 14, verso 24 diz: mas o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito e porque perseverou em seguir-me, eu introduzirei na terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá. Então, mesmo diante da revolta, do desânimo, da falta de fé dos israelitas, Caleb se manteve firme e ele recebeu a promessa do Senhor, ele perseverou. Caleb recebeu essa promessa quando ele tinha 40 anos, e essa promessa foi se cumprir 45 anos mais tarde. Mas Caleb perseverou, ele não desanimou e ele não desistiu. Vamos ver, Josué capítulo 14, verso 10 e verso 11 diz assim: desde então, o Senhor me guardou com vida, de acordo com a sua promessa. Faz 45 anos que Yahvé fez essa declaração a Moisés, quando Israel andava pelo deserto. Eis que agora estou com 85 anos, todavia ainda me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou naquela missão. Tenho nesse momento vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Caleb perseverou no Senhor e foi sustentado pela fé, vivendo o cumprimento da promessa de Deus. Podemos nos lembrar que Paulo orientou aos irmãos de Tessalônica que eles deveriam ser perseverantes, pois estavam passando por perseguições e dificuldades, mas não deveriam desistir da fé. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, verso 5 diz: o Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. O nosso Senhor Jesus é o nosso exemplo, e o desejo do coração de Paulo era que eles conseguissem, através do Senhor, perseverarem, sendo guiados, direcionados e guardados pelo Senhor. Paulo, ele ensinou aos irmãos de Roma que a perseverança é resultado de tribulação. Romanos capítulo 5, verso 3 e verso 4 diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. As tribulações podem ser usadas por nosso Deus para nos fortalecer, para crescermos espiritualmente, para nos tornar mais firmes e fortes nele, e principalmente ela pode ser usada pelo nosso Deus para forjar o nosso caráter, para sermos pessoas com esperança. E diante das aflições e tribulações,
devemos perseverar, desenvolvermos a paciência, a experiência e a esperança. Outra atitude de um vencedor é a firmeza na oração, pois através da oração nós desenvolvemos comunhão, intimidade e relacionamento de fé com nosso Deus. Recebemos conforto, consolo, vitória, alegria e paz. Tiago capítulo 5, verso 16 diz: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Essa é a versão da Bíblia, a Nova Versão Transformadora, e tem outra versão que diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Jesus, ele nos ensinou a orar e a termos um relacionamento de intimidade com ele. Mateus capítulo 6, verso 5 ao verso 7 diz assim: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará plenamente. E quando orardes, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos, mas a nossa Bíblia nos ensina que nós devemos clamar ao Senhor, porque o Senhor nos ouve, o Senhor nos responde. Não devemos orar como um hipócrita, mas sim sermos sinceros e reconhecermos a soberania do nosso Deus, reconhecermos que precisamos viver na dependência dele em todo o tempo. Eu vou começar a concluir. No nosso texto base, o apóstolo Paulo ensinou aos irmãos de Corinto que é o nosso Deus a fonte de toda a bênção e de toda a vitória, e através de Cristo Jesus que nós somos conduzidos dia após dia vitoriosamente em todas as áreas da nossa vida, rumo à nossa pátria celestial, espalhando o conhecimento do nosso Senhor Jesus às nações. Quando nós somos dependentes do nosso Deus, nós aprendemos a viver como um vencedor, aprendemos a viver pela fé, aprendemos a viver sendo gratos ao nosso Senhor. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça aqui no nosso canal o seu comentário. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Quero agradecer todas as mensagens que vocês nos mandam e que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.